E você vai entender também esse importante avanço dentro, né, dessa especialidade. E muita gente às vezes não sabe. Vamos, que check-up é esse digital? Isso que nós vamos saber agora, através do profissional que veio hoje para o nosso programa. É avanços e mais avanços para que realmente a população se sinta mais ainda feliz, à vontade e saudável, né, quando o assunto são os seus próprios dentes. Vamos começar a explicar para quem está em casa que avanço é esse. Tudo bem? Tudo bom, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa. O prazer é nosso. Dia. Muitas correções podem ser feitas com esse check-up digital? Então, Vanusa, a odontologia digital, ela começou a entrar no mercado do consultório, uma forma de trazer tanto mais conforto quanto mais possibilidades durante o tratamento. Então, o que é que a gente consegue fazer com a odontologia digital? Através de alguns equipamentos específicos, principalmente do scanner intraoral, inclusive na imagem ali no canto superior, tem mostrando um scanner intraoral, a gente consegue copiar a arcada dentária do paciente para a gente conseguir trabalhar com ela de maneira digital. E isso traz muitas possibilidades. Então, aquela massinha que quase todo paciente já passou pela experiência de fazer uma moldagem no consultório, aquela massinha de alginato que é colocada na boca para ter uma cópia dos dentes do paciente, então ela vai começar a entrar em desuso. Eu digo vai porque a parte de odontologia digital ainda é um pouco onerosa, ainda é um pouco inacessível, então está começando o mercado. Então já temos aí mais ou menos 10 anos trabalhando nessa parte de odontologia digital. Eu estou há menos tempo nessa parte de odontologia digital, mas é uma tendência de mercado. Isso é evoluir para que não se precise mais dessas intervenções mais desconfortáveis para o paciente. Nossa, é maravilhoso a gente falar sobre esse assunto. Inclusive, eu gostaria, como ele falou, aqui a direita dele, né? E a minha direita também, mas nesse momento a esquerda. Como vocês podem ver aqui, o que acontece? Existem várias idas ao dentista da forma que estão querendo provavelmente futuramente tirar um pouquinho de campo, né? Isso. Porque as pessoas vão muitas vezes para fazer, pessoas que vão colocar próteses, por exemplo, elas acabam indo muitas vezes ao consultório ou muitas vezes o profissional, principalmente pessoas da terceira idade, pessoas que estão perdendo seus dentes, né? Isso é muito cansativo, né? Exatamente. E aí, Vanusa, com essa parte tecnológica, a gente consegue diminuir essas visitas. Por exemplo, falando nessa questão de próteses, a gente entra no assunto de lente de contato, de faceta. Então, uma grande insegurança que muitas pessoas têm, às vezes, é de assim, eu vou colocar faceta nos meus dentes, mas será que vai ficar legal? Será que eu vou gostar? Então, a gente consegue, com a odontologia digital, simular isso para você. Então, aqui no cantinho inferior, a gente tem duas fotos que eu consigo pegar uma foto do seu rosto, sorrindo, falando, eu consigo jogar isso nos meus softwares e simular, através das imagens 3D, como vai ficar o seu rosto. Então aqui eu coloquei sem mostrar o rosto do paciente. Vamos mostrar então, para quem está em casa, a gente vai mostrar, aqui nós temos várias imagens, Pronto. Bom, lá em cima você pode ver ele no computador, né? Então ali tem a imagem do scanner. Então no canto inferior direito vai ter a imagem do rapaz sorrindo. Sim. Então, ele tinha a presunção de colocar as lentes e queria saber se ia ficar legal. Então, antes de interferir, de mexer qualquer coisa na boca do paciente, a gente consegue fotografar da maneira correta e simular como vai ficar o sorriso dele de acordo com a queixa que o paciente tem. Então, a gente pega as informações de cor dos dentes, tamanho dos dentes, formato que o paciente tem interesse em colocar, e a gente consegue simular aquilo em um software e transferir aquilo depois para a boca do paciente. Pronto, Tailon, vamos falar, ainda olhando para essas imagens, vamos falar como é essa primeira visita. Nós vamos falar do check-up digital, mas tem um antes. O antes você vai conhecer a boca desse paciente. Exatamente. Obviamente entender todos os dentes. Às vezes tem pessoas que dizem assim, poxa, eu na minha juventude tinha os dentes assim. Eu gostaria de colocar uma lente dental, mas eu não gostaria de mudar muito o que eu tinha na minha juventude. E aí o que acontece? Você vai analisar esses dentes, porque muitas vezes a pessoa, de tanto buscar o dentista, de estar sempre fazendo, recuperando muitas vezes aquele dente
que teve uma obturação mal feita, ou teve um desgaste, ou quebrou um dente. Aí, com o passar do tempo, dependendo do especialista que está lhe atendendo, esses dentes eles vão ficando diferentes da sua juventude. Exatamente. E aí chega uma época que você quer, não, poxa, eu queria tanto ter aqueles dentes que eu tinha quando eu era mais jovem. E aí, como é esse casamento e esse primeiro visitar desse paciente, desse cliente, para daí então chegar ao check-up digital? Pronto. Evanusa, até interessante se tocar nesse assunto dos dentes que eu tinha na minha juventude, porque assim, já aconteceu comigo no consultório de uma paciente chegar e relatar exatamente isso. E ela falava o seguinte: os meus dentes eram muito parecidos com os dentes da minha filha. E ela levou a filha dela no consultório. Então a gente consegue, através da odontologia digital, meio que copiar aquela anatomia dos dentes da filha dela, o formato, a distribuição dos dentes, para tentar, da maneira mais harmônica possível, transferir de volta aquilo para ela. Às vezes o paciente chega com fotografia de quando era mais jovem e mostra, meu sorriso era assim, agora está assim, eu queria que voltasse. Então a gente consegue tentar passar isso para o software, tentar jogar isso para o computador e trabalhar de uma maneira que a gente consiga devolver essa anatomia para o paciente. Então, quando a gente faz um escaneamento nesse check-up digital do paciente, a gente vai obter uma imagem tridimensional. Então, a partir dessa malha tridimensional, eu consigo trabalhar formato, distribuição, alinhamento dos dentes, que às vezes o paciente não quer usar o aparelho com bracket convencional, a gente consegue trabalhar o alinhamento dos dentes através da odontologia digital e mostrar isso para o paciente. Então, a gente mostra como que vai ficar depois que ele terminar de usar o aparelho. Então a gente consegue passar isso para ele e já cria uma perspectiva se vai ficar legal, se ele vai gostar. Às vezes o paciente dá alguma alteração, tipo, eu gosto do meu dente um pouquinho maior, eu gosto do meu dente menor, tenta deixar assim, a gente consegue trabalhar de acordo com a queixa do paciente. Muito legal. Aquelas pessoas que de uma certa forma tiveram alguma perda óssea, né? Sobre a questão dos próprios dentes. Até nesse momento dá para se analisar através desse check-up? Na realidade, essa parte digital surgiu mais nesse intuito, Vanusa. Então, por exemplo, o que é o carro-chefe hoje da odontologia digital, principalmente no meu consultório, é o planejamento de cirurgias. Sim. Então, por exemplo, o paciente ele tem muito medo de colocar um implante. Na maioria das vezes porque ele associa, é uma cirurgia, vai ter um corte, vai ter um sangramento, tudo isso. Então, hoje a gente consegue, em muitos casos, quase todos eles, trabalhar com cirurgias guiadas. Então, a gente junta a imagem de uma tomografia que o paciente fez com a imagem desse escaneamento que a gente obtém no consultório e consegue fazer uma cirurgia de implante sem corte. A gente chama de cirurgias flapless. Então, a gente cria um guia cirúrgico para que eu consiga fazer perfuração do implante, instalação, sem que haja um corte extenso no paciente, uma recuperação pós-operatória muito confortável, porque não vai ter edema, porque não teve corte. Então, a cirurgia é muito pouco traumática. Existe um trauma porque eu estou instalando um dispositivo no paciente, mas é um trauma mínimo. E a gente consegue fazer isso através desse planejamento digital. Muito então a gente legal. consegue. Em algumas cirurgias também, já participei de cirurgias bucomaxilofaciais. O dentista ele atua em toda a região do rosto, não só em dente. Então, por exemplo, paciente que se acidenta de moto às vezes, fratura soalho de órbita e fica com o olho mais alto e um olho mais baixo. Então, quem aborda esse paciente é o dentista. E a gente consegue, através da odontologia digital, simular essa cirurgia primeiro no ambiente digital. Eu testo, erro. Quando eu tiver a melhor possibilidade possível, a gente transfere aquilo para biomodelos e na hora da cirurgia, de verdade, vamos dizer assim, com o paciente, você já está preparado, porque você já viu o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado, as diferenças anatômicas específicas que o paciente tem e as próteses que são colocadas nessas cirurgias, elas conseguem ser pré-modeladas antes no biomodelo que é confeccionada para na hora da cirurgia você já está com ela pronta. O interessante é até a questão das próprias cores, né? Das próteses, né? Das próprias lentes, porque até nesse aspecto dá para você entender melhor como vai ficar. Exatamente. Né? Exatamente. Muito legal. A gente está dando uma olhadinha aqui. Existem situações, por exemplo, até de dentes tortos, falta de dentes. Nesse momento, esse check-up digital também dá assim, uma forma bem positiva no sorriso da pessoa, no olhar, em tudo. Quer dizer,
é totalmente bem avançado, né? Isso. Então, por exemplo, você me falou com relação aos dentes tortos. Sim. Nessa imagem aqui inferior, está mostrando a movimentação dentária. Isso eu consigo fazer com o meu paciente numa primeira sessão, na única sessão. Então, a gente faz a moldagem, o paciente tem uma queixa, meus dentes são tortos, que são os apinhamentos dentários. Queria corrigir, como que a gente faz, como que vai ficar. Então, a gente consegue simular essa movimentação e eu te dar um tempo de tratamento já numa primeira sessão. A gente já consegue jogar isso no software, planejo direitinho ali na frente do paciente e te dou como que vai ficar um antes e um depois e a progressão daquele tratamento. E esse planejamento ele é voltado para alinhadores estéticos, que são aquelas plaquinhas invisíveis que o paciente usa para não usar os brackets. Quando a gente estava falando da ausência de dentes, aqui já nesse segundo quadro, a gente tem um paciente que tem ausência dentária e através do software eu consigo planejar os implantes e já dar a anatomia do dente que vai ficar naquela região. Então a gente consegue projetar o futuro para o paciente de como vai ficar a finalização daquele tratamento. É porque depois desse dente pronto e colocado na boca é muito mais complicado de você corrigir. Não é tão ruim quando você coloca uma coisa, uma roupa e não tem mais jeito de trocar. Sim. Imagina o sorriso, que é uma coisa que você vai levar todo dia, você vai, é seu cartão de visitas, tudo você vai responder sorrindo. Então, quando o paciente ele não fica à vontade com o tratamento odontológico, é muito ruim para a gente como paciente e muito ruim para o dentista. Então, a gente tem sempre que escutar a queixa do paciente, qual a expectativa dele, porque é ele que vai usar o dente toda a vida. Então, tem paciente que coloca uma prótese e me diz assim, Tylon, eu não quero que ninguém saiba que eu estou usando uma prótese. Então, a gente tem que buscar com naturalidade. Tem paciente, Tylon, eu quero meu dente bem branco, eu acho lindo o dente branco. Então, ele vai usar aquilo todo dia. Da maneira que ele acha aquilo confortável, a gente tem que trabalhar. Então, a gente e tem mostrando que antes, né? Para que a pessoa tenha noção. Porque naquele momento o desejo é uma coisa. Ver é outra totalmente diferente, porque você vai ver e vai olhar assim, não, desse jeito não, tá demais. Já aconteceu isso? Já. Da pessoa ter um desejo enorme Já. de ter aqueles dentes bem brancos e quando ela viu ali, nesse check-up que você fez, ela se assustou. Tá muito, né? Tá muito. Então, como é que a gente trabalha? A gente faz primeiro essa simulação digital. Eu costumo enviar isso para o paciente. Sim. Porque ele vai estar fora do consultório, ele vai mostrar para a esposa, para a namorada, para o namorado, para a família. As pessoas vão dar opiniões e aí ele vai começar a formar a opinião dele. Quando o paciente me dá o ok, gostei dessa forma, existe ainda os mock-ups. O que é o mock-up? É como se fosse um test drive daquele sorriso que você está querendo. Então a gente coloca um material provisório, na cor que o paciente quer, sem alterar os dentes do paciente e coloca na boca. Normalmente eu faço isso e digo o paciente para casa, pelo menos de um dia para o outro. Vai também mostrar, vai se olhar no espelho, tire foto, tire selfie, como se você fosse postar alguma coisa. E veja, se você gostou, ótimo. Se não gostou, me diga do que não gostou e a gente consegue trabalhar em cima daquilo. Isso que legal, né? Muito então, interessante. Primeiro a gente simula no digital, quando o paciente me dá o ok da posição dele, a gente faz aquela simulação de maneira física, com materiais provisórios. E o paciente vai usar, por isso que eu chamo de test drive. Você vai usar. E aí você vai me questionar, não gostei disso, eu gostei muito assim, não gostei assim. E a gente consegue, através da opinião do paciente, a gente consegue deixar aquilo de uma maneira que seja confortável para o paciente, desde que seja uma coisa também viável. Porque existe, às vezes, algumas coisas que os pacientes querem que não tem como fazer. Então, tudo tem uma limitação. Vida, né? Como tudo na vida, e assim, tem algo que você vê, acha interessante no outro, mas não vai combinar com você. Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado. E essa questão da demora, por exemplo, se diminui mais tempo? Diminui bastante. Então, assim, às vezes, algumas reabilitações, a gente consegue resolver reabilitações grandes em até 3 dias. Nossa! Então, às vezes, o paciente chega no consultório, não tem nenhum dente. O que demora é o planejamento. O tempo de consultório é pequeno. Então, assim, eu vou desprender algumas horas no computador fazendo esse planejamento, mas o que vai diminuir o tempo de cadeira do paciente, que é o mais desconfortável. Então, eu acredito que quase todo mundo concorda que é meio que desconfortável e você a própria ficar espera, né? deitado na cadeira, sendo atendido, aquele procedimento demora um pouco. Então, a gente tenta reduzir bastante esse tempo de atendimento.
Então, tem reabilitações grandes que em 3 dias a gente consegue resolver elas de forma completa. Já quando são reabilitações que necessitam de implantes, com enxertos, coisas mais complicadas, às vezes demandam um pouco mais de tempo. Mas quando a gente fala em tempo, não é exatamente tempo de cadeira, de você estar lá esperando deitado. É um tempo de natural demora, da vida, natural. né? Porque você vai ter que esperar a cicatrização, ossa-integração de alguns componentes. Então, isso pode demandar algum tempo. Mas quando a gente começou a trabalhar com a parte digital, a gente conseguiu reduzir muito o tempo dos tratamentos. Não, muito interessante só essa questão de você, o que demoraria 1 mês em 3 dias. Gente, é muito sério. Isso é muito interessante. Então, parabéns ao Tailon Ribeiro, que veio, aceitou o convite de estar aqui com a gente, odontologista, para falar sobre check-up digital. Se você tem mais curiosidades, se você tem mais dúvidas e você quer tirar essas dúvidas, matar essas curiosidades, entre em contato com ele, porque esse é um avanço extremamente importante e necessário. E nós estamos vivendo esse mundo, estamos vivendo essa época. E o melhor é trazer qualidade para a tua vida e saúde mais rápida ainda até você. Porque a gente sabe que esses cuidados aí são necessários. Gostei demais, foi muito bom conversar aqui com você. Parabéns, tá bom? E seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Vanusa. É um prazer estar aqui para responder essas perguntas. Espero ter respondido, tirado algumas dúvidas. Acho que foi muito bom. Fico à disposição. Muito Quem obrigado. quiser entrar em contato com você, como é que faz? Você pode me encontrar através do Instagram, Dr. Tailon, DrTaylon. Eu estou lá no Instagram, obrigada. Qualquer dúvida pode mandar para mim que eu estou lá respondendo. Maravilha. Gente, que coisa, né? Tá vendo só? É o avanço da tecnologia aí, trazendo novidades e tão jovem, né?